Desejamos um feliz sábado a todos. É um enorme prazer, nessa manhã de sábado, estarmos aqui juntos na casa de Deus, conhecendo uma outra parte da família. É assim que você vê também? A família é grande, não é verdade? A família é grande, a família é bonita. Tem hispanos que cantam músicas de pastores brasileiros. Linda música, pastor. Muito obrigado. É um prazer estar aqui nessa manhã de sábado, conhecendo vocês. Conheci uma irmã querida que foi batizada numa igreja que fica próxima da minha casa. Eu disse para ela que os meus filhos estudam no colégio da igreja em que eles foram batizados em 1975, no tempo que o Guaraná era de rolha ainda. É um prazer conhecê-los aqui, é um prazer estar com vocês nessa manhã de sábado. Em São Paulo eu sou pastor distrital na Associação Paulistana. Eu atendo 3 congregações que ficam ali na região sul da cidade de São Paulo, a região do Jabaquara. Imagino que deva ter alguém mais de São Paulo por aqui. E nós estamos fazendo uma turnê que vai se iniciar de fato no próximo domingo. Nós vamos conhecer os locais históricos da igreja, vamos fazer um curso, vamos ter aulas de história da igreja adventista, no local onde a história aconteceu. Tenho certeza que vamos ter aí dias muito agradáveis. Mas um pouquinho antes de iniciarmos este curso, nós passamos por aqui. O pastor Crislen é um amigo de longa data. Eu conheço o pastor de vocês do tempo do internato. Nós moramos no mesmo quarto juntos. Morávamos eu, um amigo Erickson, e o Crislen e o Francis, 2 irmãos. E eu lembro que na segunda noite em que eles estavam no nosso quarto, nós tivemos uma briga muito feia. Vocês querem saber por que brigamos? Não? São curiosos? Vou contar para vocês. Nós estávamos dormindo tranquilamente, e na primeira vez que aconteceu, nós não tivemos reação. Meu amigo e eu não fizemos nada. Mas às 3 horas da manhã começou uma cantoria dentro do quarto, orações em voz alta. Mas era às 3 horas da manhã, era horário de dormir. Eu trabalhava até a 1 da manhã e acordava às 5, porque eu cuidava do culto da manhã e trabalhava como monitor no colégio até às 11h30 da noite. Então, ia dormir 1 da manhã e acordava às 5h30. E às 3 horas, na primeira noite, eles cantaram 2 hinos, fizeram leitura bíblica em voz alta, oraram. Quando terminaram, nós voltamos a dormir. E pensamos assim, eles devem fazer isso de vez em quando, né? Talvez quando eles têm algum problema muito grande, eles fazem isso de madrugada. Na noite seguinte, novamente. Então nós pulamos da cama e fomos lá dizer a eles: olha, nós não nos incomodamos que vocês orem, e vocês têm que orar bastante, orem inclusive por nós. Mas vocês vão orar para fora do quarto, arrumem um lugar para vocês irem que não seja aqui. Nós não queremos ouvir mais vocês cantando de madrugada, e não queremos ouvir mais vocês lendo a Bíblia, nem orando de madrugada. Eles disseram: mas nós estamos orando por vocês. Faça por nós, mas faça longe. E então, religiosamente, nós moramos juntos 1 ano. Religiosamente, às 3 horas da manhã, ele e o irmão se levantavam silenciosamente da cama, saíam porta fora para buscar a presença de Deus. E na manhã seguinte, nós só perguntávamos: oraram por nós? E eles: sim. Então, está tudo pago, está tudo resolvido. Então é um amigo de longa data, um amigo por quem eu tenho muito carinho, muito apreço. E sou agradecido a ele e a vocês também por terem nos permitido passar esses dias, né? Aqui na igreja, na linda igreja de vocês, né? Porque acredito que vocês tenham noção disso, é uma linda igreja. E de agora em diante vocês vão estar também em nossos corações. Nós estaremos sempre orando por vocês, orando pela missão que vocês têm aqui nessa enorme cidade. Há muito a ser feito, e eu tenho certeza que Deus chama e capacita cada um de vocês. Vocês são instrumentos únicos. Nessa manhã, eu pensei muito sobre o que falaria, e eu decidi falar de famílias. Eu não sei se você vê o mesmo encanto que eu na palavra de Deus, mas tem algo que me encanta demais na Bíblia. É o fato de que a Bíblia ela sempre apresenta para a gente as coisas da forma como de fato elas são. A Bíblia podia ser um livro assim um pouco mais
que falasse um pouco mais da vitória, do sucesso dos seus personagens. Eu acho incrível que a Bíblia apresenta as coisas exatamente da forma como elas aconteceram, porque nós humanos que vivemos tanto tempo depois dos nossos personagens bíblicos preferidos, podemos nos comparar com eles e entendemos que sim, a nossa vida está dentro de uma normalidade. Sabe, queridos, eu acho que a maior dificuldade que nós enfrentamos hoje no mundo, e principalmente no mundo cristão, é esse distanciamento que existe entre a teoria e a prática. Não sei se aqui também, mas no Brasil nós batizamos muitas pessoas todos os anos. E não são todos esses que são batizados que permanecem na igreja. Num primeiro momento lá, nós tentamos dizer que o motivo para tanta gente sair da igreja é porque essas pessoas não eram bem tratadas ou bem recebidas pela igreja. E por algum tempo colou essa desculpa, mas ela não cola por muito tempo, não é verdade? Porque as pessoas não vão à igreja para serem bem tratadas pelas outras pessoas. As pessoas vêm à igreja porque elas querem adorar o Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra. Elas querem estar na presença dele e receber as bênçãos dele. Então nós vamos à igreja, o relacionamento interpessoal é muito importante, mas a nossa motivação principal é o encontro com o criador dos céus e da terra. E é interessante que, pensando nessa questão, o que faz tanta gente sair da igreja, o que faz tanta gente se afastar dos caminhos de Deus, eu creio ser essa dicotomia, essa divisão que existe entre a teoria e a prática. Eu me recordo que no dia do meu batismo eu disse assim a Deus, eu estava tirando a roupa dos desbravadores lá no banheiro da igreja, e eu disse a Deus, Senhor, eu quero nunca mais pecar. Eu era um garoto de 14 anos de idade, sabia pouco da vida. E enquanto eu tirava a roupa, eu dizia, Senhor, eu quero nunca mais pecar. Eu quero fazer a sua vontade para sempre, até que o Senhor volte para me buscar. Mas, queridos, mal sabia eu que naquele mesmo dia eu já pecaria. Mal sabia eu que eu teria que lidar com a realidade do pecado todos os dias da minha vida, até o dia da volta de Cristo. E sabe, eu posso estar enganado, mas eu acredito que muita gente tem desistido da caminhada cristã, porque não consegue lidar com a realidade, com a constante presença do pecado na vida. Você faz sentido isso para você? Você acha que isso realmente é uma coisa que incomoda as pessoas? Mas eu me entreguei a Deus, eu me batizei, eu queria ser santo e eu não consigo ser santo. Eu não sou santo como nós ouvimos em alguns sermões na igreja. Como lidar com isso? E aí, queridos, entra a graça de Cristo. A salvação não é mérito humano. Não há nada que eu e você possamos fazer para que nós sejamos salvos, exceto aceitarmos a salvação, que é um dom imerecido. O sacrifício maravilhoso de Jesus, ele não tem preço, não pode ser comparado com absolutamente nada. E se qualquer um de nós aqui nessa manhã estivermos sendo salvos por qualquer coisa que não seja o sacrifício e a graça do nosso Senhor, isso significa que na verdade nós não estamos sendo salvos. E é fácil estar perdido aqui dentro. Por isso nós precisamos ter um contato mais próximo com esse Senhor, conhecermos mais da sua graça, termos mais intimidade, mais comunhão. E eu quero falar nessa manhã sobre uma família. Uma família que viveu altos e baixos, uma família de reis de Israel. Não vou me preocupar em ler muitos versos bíblicos, porque esses reis são bastante conhecidos. Vocês se lembram de um rei chamado Ezequias? Lembram desse rei? Vocês conseguem mencionar alguma coisa muito importante da vida deste homem, que foi deixado lá na palavra para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento espiritual? Me ajudem. O que te chama a atenção quando você lembra do rei Ezequias? O que vinha à sua mente em primeiro lugar? Ele ficou doente, sabia que morreria em breve. Quando o profeta saiu da presença dele, você se lembra o que foi que ele fez? Eu gosto do texto lá do jeitinho que está na Ara, diz assim que ele olhou para a parede e chorou. E imagino que enquanto ele chorava, ele pedia misericórdia a Deus. E o profeta, antes que saísse da cidade, teve que voltar de novo no palácio e dizer, Deus ouviu a sua súplica, você vai viver. Não é tremendo isso, queridos? Lembram-se de mais alguma coisa deste homem de Deus? A Bíblia, quando apresenta esse rei, fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que fez a vontade de Deus. Me chama muita atenção a batalha, na verdade uma batalha a qual ele não batalhou, né? Contra Senaqueribe. Senaqueribe esteve ali na porta do palácio, mandou
mandou um mensageiro dizendo que destruiria, mataria, acabaria com tudo. E o rei se desesperou, mas o profeta chegou e disse: olha, pelo mesmo caminho por onde Senaqueribe veio, ele vai voltar. Fantástico, o poder de Deus é incrível. E Ezequias, eu vou chamá-lo de bisavô do personagem principal do sermão, ele teve essa experiência com Deus, um homem fiel a Deus. Só que Ezequias teve um filho. Se lembram quem foi o filho que subiu no lugar dele? Abra sua Bíblia comigo, 2 Reis. 2 Reis, capítulo 21. Segunda Reis, capítulo 21. Eu vou ler o versículo 16, tá bom? Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal ao Senhor. No capítulo 21, o versículo 1 e 2 diz que Manassés tinha 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsou das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, com o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Queridos, é interessante pensar em Manassés. O avô de Manassés era um homem muito mau, Acabe. Mas o seu pai foi um homem bom diante do Senhor. Por que tão rapidamente uma geração se volta contra o Senhor assim, num estalar de dedos? Por que o processo consegue ser tão rápido? Por que às vezes você, pai, está preocupado com a salvação da sua família, dos seus filhos, e agora na próxima geração você vê os seus filhos se distanciando do Senhor? Nunca se esqueça que Deus concedeu o livre-arbítrio. É uma bênção concedida a todos. E nós todos temos a liberdade de fazermos o que bem quisermos com a nossa vida. Eu tenho 2 filhos, e meus filhos estão crescendo, eles eram bebês ontem, mas minha menina já tem 11 anos, meu menino tem 13. E eu olho para os meus filhos e muitas das vezes eu me angustio. Quando bebezinhos eu tinha o hábito de entrar no quarto deles, quando eles já estavam dormindo, me ajoelhar ao lado da cama e orar por eles. E conforme eles vão crescendo, o hábito precisa manter o mesmo. E a gente vê os filhos crescendo e a gente se pergunta: Senhor, para onde irá minha família? E aí a gente se lembra, eles têm o livre-arbítrio também. Eles não vão fazer o que eu quero. E eu acho que essa é a parte mais difícil de ser pai. Talvez seja o momento em que nós mais nos assemelhemos a Deus, né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E eu creio que o principal atributo que Deus colocou em nós, que nos faz muito semelhantes a Ele, é a capacidade de criar uma nova vida. E eu quero dizer uma coisa para vocês, filhos que estão aqui nessa manhã. Seu pai e a sua mãe, eles têm sonhos incríveis para você. Mas eles não vão poder decidir por esses sonhos. Esses sonhos e a vida de vocês, ela está exatamente na palma das mãos de vocês. É vocês que vão escolher. E que bom que vocês estão aqui. Que aqui vocês continuem para sempre. Até que Jesus volte para buscá-los. Mas o mundo lá fora brilha. As luzes lá fora piscam. E vão convidar vocês de forma incessante para que vocês possam ir atrás dessas luzes que brilham, essas luzes que piscam. Eu sei que os pais que aqui estão são intercessores. Eles têm dobrado os joelhos pela salvação de vocês. Pais que aqui estão, lembrem-se, foi Deus quem concedeu ao filho de vocês, à filha de vocês, o livre-arbítrio.
E eles terão a liberdade de escolher do jeito que eles quiserem. Assim como você também teve a liberdade de escolher do jeito que você quis. Então, de vez em quando eu passo em São Paulo, em alguns lugares, e eu sou um pai assim, um tanto quanto que trágico. Algum tempo atrás eu estava passando com os meus filhos na Cracolândia. Já ouviram falar? Sabem o que é? E aí, passando por lá com os meus filhos, eu disse assim: filhos, vocês lembram que o papai sempre disse que vocês têm liberdade de fazer com a vida de vocês o que vocês quiserem? Eles, lembramos. Filhos, esse é um estilo de vida. Essas pessoas que aqui estão na Cracolândia, elas escolheram esse estilo de vida. Elas escolheram usar drogas, elas escolheram viver dessa forma. Se vocês quiserem viver assim no futuro, vocês também poderão. É forte para dizer para o filho um negócio desses, não é? É forte. Mas eu pergunto, é mentira? Não é mentira. Se eu passo num lugar que tem um monte de gente bêbada, eu digo para os meus filhos: filhos, vocês têm a liberdade de amanhã, depois, também serem bêbados. É um direito que Deus dá para vocês. Você já parou para pensar nisso dessa forma? A liberdade que todos temos. Manassés, ele foi um homem muito mau. Falando dele, olha o que Paulo fala de Manassés. Abre a sua Bíblia lá comigo, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, lá no finalzinho da sua Bíblia. É um texto muito forte, muito contundente. Hebreus 11, versículos 36 a 38. Na verdade, Paulo não está falando de Manassés, está falando daqueles que sofreram nas mãos de Manassés e de outros reis ímpios. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Queridos, nós não temos a informação bíblica, mas nós temos a tradição que diz que Manassés, ele cerrou o profeta de Deus ao meio, colocou Isaías dentro de um tronco de árvore e o cerrou vivo. Muito forte, né? Olha como que nós tínhamos Ezequias, um homem de Deus, agora nasce Manassés, um servo de Belial, levantou novamente os postes a Baal, se envolveu com a prostituição cultural, se envolveu com tudo aquilo que estava errado, e a vida vai seguindo. E agora nós temos um momento muito especial da vida de Manassés, porque ele foi levado para o cativeiro em vida. Eu imagino que quando algemado, acorrentado, tendo que fazer essa viagem de dias até chegar em Babilônia, eu imagino que deve ter se passado pela mente dele, e possivelmente ele deve ter pensado: meu avô era mau e terminou mal. Meu pai foi bom e terminou bem. Será que eu ainda posso mudar de lado? E vocês conhecem a história. Ele se converteu ao Senhor. E ele voltou para Israel, porque ao Senhor aprove que ele voltasse para Israel. E agora ele volta para Israel, aquele homem mau que fez tanta desgraça, tanta tragédia, ele volta para Israel com o coração mudado. E eu acho a história de Manassés, ela é simplesmente incrível, porque mostra de forma clara na palavra de Deus, não importa onde você foi, não importa o que você fez, sempre tem perdão disponível para você e para mim. Não é fantástico isso, irmãos? Você consegue imaginar, na manhã da ressurreição, Isaías subindo e de repente ele enxergando o anjo do lado, segurando o rei Manassés pela mão? E pensando: foi esse homem que me cerrou ao meio. Mas esse homem também foi alcançado pelo Espírito de Deus. Esse homem também foi transformado. Não importa o que você fez ontem, hoje Deus te assegura perdão. Hoje Deus te assegura uma nova oportunidade de vida, um recomeço. Deus seja louvado por toda essa misericórdia. E agora, Manassés teve um filho.
nasce Amon. E Amon foi uma lástima, porque Amon conseguiu reinar só por 2 anos. O texto bíblico, quando fala em Amon, 2 Reis 21, diz assim, 2 Reis 21, os versículos 19 a 23. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Andou em todo o caminho que andara seu pai. Serviu os ídolos que ele servira e os adorou. Assim abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. A história de Amon termina quando os servos da casa real o matam. Mas houve uma revolta popular e o povo exigiu que o descendente de Amon assumisse o trono. Agora você imagine, o menino com 6 anos de idade assiste à coroação do pai rei. Agora o menino com 8 anos de idade tem que ir no sepultamento do pai. E aos 8 anos de idade também é coroado rei. E agora? A gente fica pensando, né? E eu confesso para vocês, eu tinha uma série de impressões sobre o menino rei Josias. E por muito tempo, vocês sabem o que eu pensei? Por muito tempo, queridos, eu pensei que Josias foi o que foi, graças aos seus tutores. Eu pensava assim, possivelmente esse menino tinha uma mãe muito de Deus, e foi essa mãe que salvou esse menino. Ou talvez ele tinha ali alguns conselheiros que eram tementes ao Senhor, e esses conselheiros guiaram esse menino. Mas é fantástico quando nós vamos a Ellen White, e ela diz que não. Não foram os seus tutores, não foram as pessoas mais velhas responsáveis por ele, que fizeram ele ser quem ele foi. E a Bíblia fala de Josias. Não houve nenhum outro tão bom antes dele, e não haverá nunca mais um tão bom depois dele. Porque ele era um menino de apenas 8 anos de idade. E muitas vezes nós olhamos para os nossos filhos pequenos e pensamos, eles nada sabem, eles nada entendem, deixa eu ir guiando as coisas por aqui. Não é assim que a gente pensa de uma criança de 8 anos de idade? Mas aquela criança de 8 anos de idade, ela já havia escolhido de que lado ela permaneceria. E muito cedo, porque olha só, o encontro com Deus ele pode acontecer em qualquer momento da sua história. E nós temos como igreja que ter uma atenção muito especial às nossas crianças. Porque nessa fase a maior parte das pessoas toma a sua decisão ao lado de Deus. Muito novo, muito tenro ainda, o menino Josias escolheu da forma certa. 2 Reis 22, 1 e 2. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita e nem para a esquerda. Qual a diferença? Porque alguns têm uma predisposição, parece que maior para o erro, para o pecado, para a desobediência. Por que esse menino ainda tão jovem, tão novo, escolheu andar no caminho certo, no caminho reto? É tudo uma questão de livre-arbítrio. É tudo uma questão de escolha. Me permita lhe fazer uma pergunta. Você já fez a sua escolha? Você tem usado o livre-arbítrio da forma correta? Há alguns mais novos aqui, alguns adolescentes, alguns jovens. Eu acho que rapaz aqui, um pouco mais novo do que a adolescência, você me parece ser o único nessa manhã. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já tomaram a decisão de vocês? Ou vocês ainda não tomaram a decisão, estão vivendo no piloto automático, indo com o pai, indo com a mãe? Vou fazer uma pergunta para os adolescentes que aqui estão nessa manhã de sábado. Por que vocês vieram aqui? Vocês vieram aqui porque os pais vieram? Vocês vieram aqui porque é um hábito familiar aos sábados vir aqui? Ou vocês vieram aqui para ter um encontro com Deus vivo, Criador dos céus e da terra?
Isso é muito importante. Isso é muito importante de se saber, de se ter decidido. Que o nosso Deus possa estar abençoando a vida de vocês e selando vocês para a salvação em Cristo Jesus. O meu desejo é que os adolescentes dessa igreja já tenham tido um encontro com o Senhor. E se porventura tiver um entre nós aqui, 2, 3, que ainda não tiveram esse encontro, que ele possa acontecer o mais breve possível. Que esse coração possa se render diante do Senhor e possa viver a vida que o Senhor sempre sonhou que você vivesse. Sabe, queridos, Deus tem planos para nós, mas Ele não pode nos obrigar a fazer o que Ele planejou para nós. Deus tem sonhos para nós, mas Ele não nos obriga. O livre-arbítrio. E a coisa mais linda do universo é quando alguém, por livre e espontânea vontade, escolhe fazer a vontade do Senhor. Só mencionando algumas coisas importantes que fez o menino Josias. Ele restaurou o templo. O templo estava meio destruído, sem condições de uso. Ele restaurou o templo. E foi lá, enquanto ele restaurava o templo, que o sumo sacerdote Ilquias, ele encontrou, sabem o quê? O livro da lei, queridos, que estava perdido há tanto tempo. Tem alguma aplicação disso para a nossa vida? Claro que tem. Não são poucas as famílias que estão vivendo do jeito que vivia Israel no momento em que o livro da lei foi encontrado. Não são poucas as famílias que até têm a Bíblia lá em casa, mas ela não tem sido lida, ela não tem sido estudada, ela não tem sido buscada. E se você não ouve aquilo que o Senhor tem para te dizer, você não vai saber aquilo que o Senhor espera de você, você não vai saber o que o Senhor quer de você, e você vai viver um tipo de vida cristã no piloto automático, esperando a próxima curva, de repente, para você se perder e errar o alvo, errar o caminho. É imprescindível que nós tenhamos o livro da lei e que ele seja lido. Quando foi lido o livro da lei para o jovem rei, a Bíblia diz lá no verso 11, 22, verso 11, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Possivelmente, o que deve ter mais chamado a atenção do rei eram os textos que diziam: se o meu povo se voltar contra mim, adorar os deuses falsos, eu pesarei a minha mão sobre eles. Há vários textos na Torá que deixam isso de forma muito clara. E eu imagino agora o menino Josias pensando: a mão de Deus vai se voltar contra nós. Nós vamos todos morrer. O que será de nós? Então ele mandou que alguém fosse procurar a profetisa, e foram à casa de Ulda, uma mulher de Deus, e perguntaram para ela: Ulda, você que fala com Deus, pergunta aí para ele o que está acontecendo. E a Ulda confirmou, falou: tudo que está no livro da lei vai acontecer, porque o Senhor não erra, o Senhor não mente, no tempo certo, todas essas maldições e pragas vão acontecer, mas Deus pediu para que eu desse um recado para o rei Josias. Me acompanhe lá para a gente ler esse recado junto. Versos 18 a 20 do capítulo 22. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Queridos, há uma coisa linda aqui também. Deus é misericordioso quando Ele enxerga a nossa sinceridade. Já estava tudo planejado, o povo passaria por todas essas tragédias. Mas Deus esperou um pouco mais. Porque o menino que estava no trono era temente ao Senhor. Nós não somos capazes de imaginar tudo aquilo que Deus põe para esperar um pouco mais só por causa da nossa sinceridade a Ele. Não tem lágrima que você derrame na presença do Senhor que Ele não perceba. Não tem esse rasgar as vestes, né? Hoje ninguém rasga roupa,
Mas hoje nós muitas vezes rasgamos e espedaçamos o nosso coração na presença do Senhor quando nós nos deparamos com um problema grande, com uma dificuldade maior do que nós. Não tem vez que você rasgue o seu coração na presença do Senhor que Ele não perceba e que Ele não te disponha a fazer algo grandioso no seu viver. Isso é fantástico, queridos. Vivamos uma vida de sinceridade na presença do Senhor. Ele tem muito reservado para quem o busca com sinceridade. O que mais fez o menino, ou o rei menino Josias? Ele não somente ouviu o livro da lei, mas ele leu o livro da lei para o povo. Capítulo 23, verso 2. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança, que fora encontrado na casa do Senhor. Quando nós cremos na salvação, queridos, não tem como crer na salvação sem querer dividir ela com outros. Como se não bastasse, verso 3 diz que ele fez uma aliança, juntamente com o povo, ele fez uma aliança com o Senhor, uma disposição de fazer o que era certo a partir daquele momento. Como se não bastasse uma aliança de boca, uma aliança de palavras, ele agora começa a corrigir tudo o que estava errado. Ele derruba os postes ídolos, ele destrói os locais de adoração, ele impede que as pessoas se dirijam aos lugares altos para sacrificarem aos outros deuses. Ele orienta as pessoas que não adianta querer adorar a lua, as estrelas ou o sol, porque há um só Senhor, há um só Deus, e só Ele merece receber a verdadeira adoração. Quando Ele resolve tudo isso, quando Ele derruba tudo que está errado, Ele nos ensina uma lição. Se há sinceridade em nós, nós também precisamos derrubar tudo aquilo que está errado em nossas vidas. Vocês me permitam dizer uma coisa para vocês assim, com muita sinceridade? Não há uma pessoa sequer nesse templo, nessa manhã, que não precise corrigir alguma coisa na sua vida. Essa é uma verdade. Nós somos chamados a este relacionamento sincero com o Deus. Que nós possamos, assim como Josias, derrubar aquilo que não está correto, para que nós possamos fazer aquilo que está certo. Lá no verso 21, diz assim que depois de muito tempo, Josias voltou a celebrar a Páscoa. Olha só, o povo tinha perdido mesmo a sua essência. O povo tinha perdido a sua capacidade de fazer o que Deus queria que eles fizessem, de viver o sonho de Deus para eles. Até mesmo a Páscoa, maior de todos os símbolos da salvação, eles não praticavam mais, mas eles voltaram a celebrar. Eu quero te convidar agora a ler comigo o versículo 25. 22, 25. Não, 23. 23, 25. Falando de Josias, o homem inspirado de Deus, autor do livro de 2 Reis, diz assim: antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Um dia, queridos, que eu espero que seja breve, nossa história também será encerrada. Espero que seja breve, não porque eu quero que você ou eu morramos logo, tá bom? Espero que seja breve porque eu desejo que o meu Senhor volte nas nuvens dos céus para buscar a cada um de nós. Muito em breve, quando a história da nossa existência for encerrada, nós teremos a oportunidade de termos as últimas palavras, dizendo que antes de nós não houve ninguém mais fiel ao Senhor e que depois de nós não houve ninguém mais fiel a Deus do que nós.
Eu não estou falando aqui de salvação por méritos ou esforço humano no processo de salvação, não é isso. A salvação não se dá assim, a salvação se dá pela graça, eu falei no início do sermão. Mas o que estou falando aqui é de uma entrega completa. O que estou falando aqui é de uma vida de sinceridade na presença do Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para você. É seu desejo também ter um relato assim, no final da sua história? Que antes de você e depois de você, é seu desejo? É o que eu mais desejo para a minha vida também. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Maravilhoso Deus, eterno Senhor. As histórias bíblicas, elas são incríveis porque elas nos mostram os momentos mais felizes e os piores momentos de praticamente todos aqueles que viveram sobre a face da terra. E nós nos encantamos com o fato de que o Senhor não esconde nada de nós. É possível que nessa manhã, Senhor, alguns de nós estejamos vivendo um momento difícil, um momento de distanciamento do Senhor, um momento de afastamento do seu querer, afastamento da sua vontade. É possível que tenhamos vindo a esta igreja nessa manhã com o coração pesado pelos pecados cometidos ao longo da semana, ou com o sentimento de até mesmo desistir, mudar de ideia, dar as costas para o Senhor e de repente ir atrás das luzes que lá fora brilham. Mas nós queremos te louvar, porque nessa manhã, mais uma vez, o Senhor nos mostrou que o seu perdão nos está disponível. O Senhor mostrou que a sua graça continua atuante. O Senhor deixou claro para nós que o Espírito Santo vai continuar trabalhando em nossas vidas. E que o maior desejo do Senhor para nós é que nós tenhamos um relacionamento sincero, vivo e real contigo, hoje e eternamente. E é por isso que nessa hora nós queremos nos entregar ao Senhor de uma forma completa. Toma em teus braços de amor as crianças dessa igreja e as crianças dessa igreja que aqui não estão, que são os netos, os bisnetos desses irmãos queridos que aqui estão nessa manhã. Realize uma obra através do Deus e Espírito Santo na vida dessas crianças, para que elas possam te servir de todo o coração, possam ouvir a tua voz e possam fazer a tua vontade. Senhor, há um grupo de adolescentes, um grupo bem representado aqui nessa manhã. Nós queremos entregar eles nas tuas mãos. Completa, Senhor, a boa obra que o Senhor iniciou na vida desses nossos adolescentes. Que eles possam continuar crescendo no teu conhecimento, na tua graça, na tua misericórdia. E que muito em breve, quando Cristo voltar, eles, a família deles, todos possam receber o galardão e a coroa da vitória também. Há um grupo de jovens, Senhor, nessa igreja. Nós queremos entregá-los ao Senhor também. A juventude é a fase mais difícil da vida, porque é o momento em que grandes decisões são tomadas, e é o momento em que as luzes lá fora brilham mais intensamente, convidando os jovens para se distanciarem do Senhor e viverem os supostos prazeres e as supostas alegrias que o mundo oferece. Senhor, ajude esses jovens para que eles não foquem nas luzes lá de fora, mas que eles possam focar somente na tua graça, na tua misericórdia e na salvação que em breve todos teremos. Salva eles para o teu reino. Agora, Senhor, quanto a nós outros, todos adultos que aqui estamos, nós percebemos pela história bíblica que lemos nessa manhã que é muito fácil nos distanciarmos do Senhor, que é muito fácil levantarmos postes ídolos, que é muito fácil adorarmos a outros deuses, que é muito fácil, ainda que façamos parte do seu povo, estarmos vivendo coisas contrárias ao teu querer. E é por isso que nesta manhã nós queremos também nos entregar ao Senhor e pedir ao Senhor para que complete em nossas vidas a boa obra que o Senhor iniciou. Abençoa-nos e fica conosco, rogamos agradecidos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor.